Opa! E aí, como é que está, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu querido, minha querida aluna do sétimo ano da Escola Municipal Josiane França. Aqui é o Tio Luiz novamente. Nessa semana, vamos lá de novo, né, dar aquelas dicas sobre essas tarefas dessa semana em relação às atividades complementares, que é aquelas que eu produzo para vocês, e as atividades enviadas pelo CEMEP, ok? Bom, pessoal, só um recadinho, né, para aqueles que estão fazendo as tarefas por folha impressa na apostila, né, que as pessoas às vezes não têm condições de fazer pelo celular. Há uma demora muito grande para a gente fazer a correção, porque eu tenho que ir lá pegar o papel, né, trazer, separar tudo, para depois eu corrigir e depois eu lançar no sistema. Então a demora é grande. Agora que vocês já sabem, né, que esse sisteminha aqui é mais rápido, né? Então a gente tem que preencher muitos relatórios porque as aulas são à distância e tal, né? Então é um pouco difícil. Bom, vamos lá. Eu vou ficar petitinho aqui, ó. Deixa eu ficar petitinho aqui do lado. Vamos lá, vamos lá. Aqui que eu vou ficar. Bom, vamos lá. As atividades dessa semana, né? O meu nome vai ser Praxedes Oliveira. Vou ser da turma A, certo? Aqui abaixo vai estar eu aqui com esse meu vídeo maravilhoso no YouTube, né? Siga aí, né, a- o meu canal no YouTube, ótimo. E aí você vai fazer o quê? Você vai assistir também as outras aulas, certo? Bom, em língua portuguesa tem esse texto. Eu gostaria de ler esse texto juntinho com vocês, assim como a gente fazia em sala de aula, ok? Bom, a herança. Era uma vez dois irmãos. O pai deles morreu e eles herdaram duas vacas. Depois do enterro, foram dividir a herança. Zé, como vamos fazer para saber qual é a tua vaca e qual é a minha? Olha, Tonico, tive uma ideia. Eu corto a orelha da minha vaca, a vaca de orelha fica sendo sua e a sem orelha fica sendo minha. E assim fizeram. Mas eles tinham um vizinho que adorava enganar os outros e de noite foi lá e cortou a orelha da vaca. Opa! De manhã, os irmãos entraram em pânico. E agora, Zé, como vamos saber qual é a sua vaca e qual é a minha? Cortamos a outra da sua vaca. Opa, muito bem. Cortamos a outra da sua vaca. A vaca que tem ainda uma orelha fica sendo a minha e sem orelhas fica sendo a sua. Concordaram. Mas de noite o vizinho foi lá e cortou a orelha da outra vaca também. Na manhã seguinte, novo pânico. O que fazemos, Tonico? Vamos cortar os chifres. E cortaram os chifres. Opa! E cortaram os chifres de uma das vacas para fazer a diferença. O vizinho foi lá e cortou os chifres da outra vaca, e aí surgiu outro impasse. Impasse, né? Ou seja, outra dúvida, outro momento que não sabiam o que fazer. E agora, Zé? O rabo, Tunico. E cortaram o rabo de uma das vacas. Agora a vaca com rabo é sua e a sem rabo é minha, disse Tunico. Na manhã seguinte, o vizinho malvado tinha cortado o rabo da outra vaca. Os dois irmãos se desesperaram. E desta vez, o que vamos fazer? Tunico pensou, pensou, o Zé pensou, pensou. Ao mesmo tempo, os dois tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte: tu ficas com a vaca branca e eu fico com a vaca preta. Muito bem. O nome disso daqui, né, gente, é anedota. Anedota que é um texto de humor, né? Assim como está na questão 3 aqui, né? É um texto de humor. É uma historiazinha e tudo mais, como se fosse uma piada, mas vocês perceberam que a história é mais longa, né? Normalmente as piadas elas são um pouquinho mais curtas. Bom, então, o assunto principal do texto é o quê? Bom, não é a piada, né, em si. É família? É herança? É pontuação ou são as vacas? O assunto principal. Atenção, a gente está falando de assunto, não está falando de personagens, ok? O que causa humor nesse texto? A. Cortar as partes da vaca a cada manhã. B. Descobrir a maneira mais fácil de dividir a herança. C. Dividir a herança depois do enterro do pai. Letra D. Saber qual vaca pertencia a Tunica e qual era do Zé. O que causa humor, ou seja, o que possivelmente pode causar o riso na pessoa que ler essa anedota. Beleza? Muito bem. 3. A anedota é um texto breve, normalmente um conto ou uma crônica sobre um evento engraçado. Apesar de haver a criação de vacas, como ocorre com os protagonistas Tunico e Zé, não é possível dizer com precisão se os personagens vivem no campo ou na cidade. Ponto. Isso aqui é bem interessante, viu, gente? Às vezes a pessoa que tem um preconceito, ou seja, já tem um conceito estabelecido de que, se o homem chama Tunico e o outro chama Zé, e ele
e eles têm uma vaca, cada um tem uma vaca, então eles vivem no campo. E talvez não. A gente sabe que dentro das cidades, aqui de Uberlândia mesmo, tem regiões aí que as pessoas criam animais que são típicos da zona rural, certo? É muito comum isso acontecer. E aí, gente, não dá pra gente cravar que essa história se passa na zona rural. Por quê? Letra a linguagem utilizada na anedota é padrão, sem deixar indícios de uma linguagem urbana ou rural. Letra B, vacas só vivem no campo. Será? No campo não existe vizinhança, já que todos moram em fazenda. Letra D, a surpresa causada no final da narrativa com possibilidade mais fácil de identificação da vaca de cada irmão. Muito bem. Qualquer uma dessas alternativas aí tem uma delas que vai explicar pra gente, né? Por que não dá para diferenciar essa história como uma história do campo ou da cidade. Questão número 4, você tem uma tirinha aqui também, vai trabalhar com humor. Quero um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspendo o pepino. Ele deve ter dito por quanto tempo. Ele devia ter dito por quanto tempo. E aí o rapaz está lá com o pepino suspenso, né? Ali esperando. Muito bem. Que palavra nessa tirinha causou o mal entendido? Porque há um mal entendido, né? Esse rapaz aqui de chifre é o Agar, né? Não é chifre, é elmo, né? Um capacete assim que tem chifre. Quero completo, mas suspendo o pepino. Porque suspendo o pepino, ou seja, é pra fazer o que com o pepino, né? Então, que palavra nessa tirinha causou o mal entendido? Hambúrguer, suspenda, pepino ou tempo? E a quinta e última questão, o que Agar queria que o amigo Ed fizesse? Letra A, queria que Ed ficasse segurando o pepino por algum tempo? Queria que Ed fizesse um hambúrguer completo? Queria que Ed levantasse o pepino com as mãos? Queria que Ed não colocasse o pepino no seu lanche? Então é questão de interpretação de texto, tem frases, tem situações que você vê na tirinha, mas aí a pergunta, o comando da questão é: o Agar queria que o amigo fizesse o quê? Né? Então aí é a interpretação de texto. Na questão de literatura, tem o texto Enchente, da Cecília Meirelles, né? Cheio de exclamações, então aquela poesia com bastante vigor. Né? Olha só. Chama o Alexandre, chama. Olha a chuva que chega, é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura, fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo, olha a chama, olha a chispa, olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chamou Alexandre, chama. A preferência pelo ponto de exclamação neste poema serve para realçar o quê? Realçar, gente, é destacar. O que o ponto de exclamação vai destacar? Letra A. A emoção em ver a chuva que chega, entusiasmo pela quantidade de chuva que cai, o medo e a preocupação do eu lírico, o susto e o espanto de ter perdido a chave da porta. Muito bem, interpretação também, mas nesse caso aqui com a utilização dos sinais de pontuação. Né? Um desses sinais de pontuação aí é o sinal, né, que a gente chama de exclamação. Esse sinal aqui, exclamação, ele normalmente ele serve para expressar alguma emoção, para marcar a mudança de tom de voz quando a pessoa está lendo aquele texto, né? Muito bem. 2. A palavra chama foi empregada duas vezes nesse poema. O significado é respectivamente. Respectivamente significa na mesma ordem que aparece no texto. É ardência e labareda? Chamada e entusiasmo? É o verbo chamar e entusiasmo? Ou é o verbo chamar e língua de fogo? Questão número 3, e a última questão aqui das atividades complementares. Todos os versos da terceira estrofe sugerem. Aí vamos lá. Terceira estrofe. Relembrando para você, meu amigo e minha amiga, que. Opa, não precisa fazer isso aqui não. Que. Estrofe é isso daqui, né? Olha lá, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, certo? Bom, nessa terceira estrofe aqui, os verbos. Vamos prestar atenção aos verbos? Deixa eu ver se eu pego aqui alguma coisinha que vai me ajudar. Verbos. Ó, olha. Opa, fiz errado, ó. O verbo olha. Pera. Apanhei, hein? Apanhei do trequinho aqui, ó. O verbo olha. O verbo põe. O verbo fecha.
olha de novo. Depois tem o quê? Tem o verbo enche, certo? O verbo encharca. Muito bem. Todo ali, né, cada frase acompanhada do ponto de exclamação. E aí, todos os verbos da terceira estrofe sugerem o quê? Que a chuva é muito intensa, que a porta está sem chave, que as pessoas estão molhadas ou que a chuva entra nas casas, certo? Então é isso. Aí acabou a nossa parte aqui. Você vai clicar no próximo, na próxima página, e vão vir as atividades do CMEP, certo? E aí nós temos uma música aqui. Ah, gente, desculpa, essa semana ficou invertida aqui, ó, literatura primeiro e depois português, né, língua portuguesa, mas não vai ter problema nenhum na hora de vocês resolverem essas questões, certo? Bom, vamos lá. Em literatura tem uma música sertaneja aqui, né, Magia e Mistério. Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério. Eu falo sério, todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Eu falo sério, toda essa magia que existe em você me deixou vidrado, alucinado sem querer. Não deu para segurar, eu fui me apaixonar por você. Sob a luz do seu olhar se esconde um mistério. Eu falo sério, todo dia te amar é tudo que eu mais quero. Eu falo sério, sem você comigo já não sei o que fazer. Meu desejo é ter seus beijos, todo o seu prazer. Não deu para segurar, ah, eu fui me apaixonar por você. Muito bem, que música emocionante. Vocês estavam esperando aí que eu fosse cantar, né? Neca de Pitibiriba, não vou cantar. Vamos lá. Após ler a música, responda as seguintes questões. Tem a letra A e tem a letra B. Qual é a temática abordada nessa canção? Temática é o tema. De que ele está falando? Né? Sobre o que ele está falando? E aí, relembrando a você, meu querido e minha querida, que tem que ser uma resposta, adivinha? Completa. Resposta completa, com frase, início, meio e fim, com sujeito e predicado, certo? Então tem que ser uma frase completa. A letra B, a música Magia e Mistério pertence a qual estilo musical? Aí eu já dei um spoiler ali em cima, né? O estilo musical é... Adivinha? É... E o tal do spoiler, hein? É a mesma coisa de sala de aula, hein? Lembra quando a gente fazia revisão, comentava algumas coisas, e aí na hora da prova, né? Tinha gente que lembrava, assim, ah, você falou sobre isso. Ah, falei agora. Até para ver se você está assistindo meu vídeo até o fim, hein? Olha só. Bom, é, aqui as questões de português, nós temos duas tirinhas. Tem essa aqui, né? De uma piada antiga, mas aqui está em forma de tirinha. Olha só. E aí, compadre, firme? Não, futebol, né? Você morreu de rir aí agora, não foi? Muito bem. Na tirinha 2, na verdade, não é uma tirinha, né? É uma... Aqui nós vamos ter o meme. Pir, 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 esse cara pia é estranho. Deve ser um pintinho caipira, né? Pir, pir, pir. Muito bem. Todos riram aí demais, eu tô escutando os risos, né? Agora presta atenção aqui. 1. Observe os memes a seguir e diga, na sua opinião, qual é a relação entre campo e cidade está representada em cada um deles. Aí, gente, essas duas tirinhas mostram uma visão de campo e uma visão de cidade. O que está sendo mostrado? Presta atenção na linguagem, né? Na relação, na reação das pessoas, né? Na visão que as pessoas têm em relação às pessoas do campo ou o contrário, a relação que as pessoas do campo têm em relação às pessoas da cidade. E aí você vai colocar novamente uma resposta completa com frase. Ah, tá ficando grande, você pode dar um espaçozinho aqui, ó, dar um enter e responder na outra linha, certo? Acabou tudo, o que eu tenho que fazer? Clica no enviar, aguarda esse recadinho aqui, ó, maravilhoso, né? Vem pra cá, aguarda esse recado aqui e aí é só sucesso, né? Aguarde aí a correção do tio Luiz, né? Bom, eu já enviei para vocês as atividades de setembro, né? Quem fez todas e quem está faltando atividades. E aí talvez você já entregou lá na escola atividade escrita, mas não deu tempo ainda de lançar lá naquela planilha, tá bom? Assim que eu conseguir lançar, para a gente fechar o mês de setembro, eu publico lá no grupo de vocês. Se tiver dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, tá bom? Forte abraço para vocês, até a nossa próxima semana, nossas próximas atividades, ok? Forte abraço, até mais.